Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias para uma meditação lá no livro do Êxodo, capítulo de número 14. Êxodo, capítulo de número 14. Pedirmos a Deus que, pela sua graça, Ele nos conceda a alegria de compreendermos uma vez mais a sua voz. Êxodo, capítulo de número 14. O texto sagrado, no versículo 15, vou ler somente ele. E depois nós vamos meditar o que está ao redor desse texto. Êxodo 14, 15 diz: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Vamos ler de novo? Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Amém? Senhor, aplique a sua palavra em nossos corações. Esse texto sagrado, tão conhecido, lido e tão bem inspirado, que fala tanto ao nosso coração, aconteceu em um contexto muito interessante. Porque a Bíblia Sagrada diz, no contexto, que Deus queria libertar o povo do cativeiro egípcio, que já durava, segundo a Bíblia, 430 anos de escravidão. O faraó, que tipificava na tipologia bíblica o diabo, fez de tudo o que pôde para não deixar o povo ser livre, porque é isso que o diabo faz. Ele vai fazer tudo o que tiver a seu alcance para manter a humanidade presa à sua vontade. Mas o faraó não conseguiu reter o povo, porque Deus tinha um propósito de tirar o povo. E a boa notícia é que Deus é mais poderoso do que o diabo. Os planos dele, diz a Bíblia, não podem se frustrar. E ele obrigou, por intermédio de 10 grandes pragas, o faraó, assim como as suas autoridades, permitirem o povo sair. Na última praga, a morte dos primogênitos, ele falou: vai embora, vai embora. E aquele povo que era escravo saiu livre com tudo o que possuía e ainda conseguiu achar graça aos olhos dos egípcios e pediu roupa, calçado, ouro, prata, e todos eles ganharam. O povo ficou com medo do povo hebreu. Então eles esforearam literalmente o Egito e saíram de mãos cheias. Indo rumo no deserto, para onde Deus estava apontando o caminho para eles sacrificarem ao Senhor, diz a Bíblia que Faraó pensou: meu Deus, o que foi que eu fiz? Eu deixei esse povo ir, os meus escravos, não, isso não pode acontecer. Fez uma reunião, uma assembleia muito rápida, né? E o povo, em comum acordo, decidiram: vamos resgatar o povo de volta. Lá vai os hebreus achando que estão livres, quando olham para trás, há uma nuvem de poeira gigantesca, produzida pelo grande e poderoso exército do Egito, para poder resgatá-los de volta e mantê-los presos naquele lugar. Eles olham para trás, não tem para onde ir. Quando olham para frente, enxergam o mar vermelho, grande, gigantesco na sua força, e eles se encontraram literalmente encurralados. E aqui eu trago o tema da mensagem: o que fazer quando situações da vida nos colocam em becos sem saída? Eles estão literalmente em um beco sem saída, não sabem o que fazer, não têm para onde ir, não têm força em si para poder enfrentar o exército, não são competentes o suficiente para poder atravessar o oceano a nado. Então, o que fazer quando a vida nos coloca em situações sem saída? Você está vivendo alguma coisa semelhante?
em uma situação que você precisa fazer e não consegue fazer, precisa realizar e não tem força para realizar, se sente impotente diante das adversidades que surgiram diante da sua vida. Bem, se você se encontra hoje em uma situação em que você está preso nela e não pode fazer nada para poder solucionar, essa mensagem é para você. Deus tem um recado especial para o seu coração. E a primeira coisa que nós vamos observar no texto é o que não fazer. Porque às vezes nós vamos aprender que a gente pode complicar consideravelmente a situação que a gente está vivendo se nós começarmos a fazer o que é errado. E aí eu peço que você olhe para o versículo 12, contexto um pouquinho. A ação dos hebreus. Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos dará, que hoje se fará por causa dos egípcios. O que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês vão ver. O Senhor pelejará por vós. O que não fazer quando o povo olha a situação, encurralado pelas circunstâncias, não podendo tomar nenhuma decisão, eles começam a fazer o que a maioria de nós fazemos: reclamar da vida, do que está à nossa volta, do porquê nós estamos vivendo essa situação. Reclamamos dos líderes, como eles fizeram bem com Moisés. Reclamamos da situação, reclamamos da política, reclamamos de tudo, de todos. E aí é bom a gente entender que ninguém vai para frente reclamando. O prefixo ré, só anda para trás. Ninguém desenvolve murmurando, ninguém desenvolve reclamando, sem falar que as pessoas que muito murmuram têm o poder não somente de protelar as suas bênçãos, mas de muitas vezes não recebê-las. Muita gente no deserto não entrou na terra prometida por causa das murmurações. Às vezes as murmurações tardam a bênção. Muitas vezes a murmuração impede que nós recebamos essa bênção. Reclamando. Agora, se você tirar o ré, fica só o certo: clamar. Então, em vez de você reclamar, clame. Tire o ré. Joga essa marcha fora. Crente não anda para trás, porque a Bíblia diz que nós não podemos retroceder. Quem bota a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Nós andamos para frente, que seja na primeira marcha, que seja na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta, não importa a velocidade, mas retroceder jamais. Deus está nos convidando a avançar, mas não dá para avançar olhando para o retrovisor. Tem gente que só olha para o retrovisor, dando ré o tempo inteiro. Não reclame. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero te dizer uma coisa: a murmuração não vai te ajudar em absolutamente nada. Ninguém diz: cara, eu fui promovido, reclamei tanto do meu patrão que ele me promoveu. A promoção é outra. Você não quer não? O caminho do feio é por onde veio, tem outro que quer. Então, não reclame. A Bíblia Sagrada diz que o povo caiu na murmuração. E foi por isso que veio então a palavra de Moisés ou do Senhor dizendo: olha, o Senhor, Ele peleja por vocês. Fique tranquilo. Primeira ação, negativo, não reclame, clame. Aí então nós olhamos para o versículo 15 que nós lemos e o texto diz: disse o Senhor a Moisés: por que clama? Ué, não é para clamar não? Como é que Deus está aí? Por que clama? Por que clamas a mim? Diga o povo que marche, que avance, que tome a decisão.
Porque nós sabemos que a oração, ela é muito, muito, muito importante. Mas a igreja não pode ficar só na oração. Há uma necessidade de que nós unamos isso, oração. Pegar a oração e tomar uma decisão. Em cima das orações que nós fizemos. O povo já sabia que Deus iria libertá-los. Deus já tinha dado 10 grandes sinais que ele era com eles. O povo já sabia que Deus tinha poder o suficiente para ajudá-los. Mas às vezes nós somos tomados de uma paralisia, porque o medo paralisa. Tem muitas pessoas paralisadas por causa do medo. São impedidas de tomar uma decisão. O texto está nos ensinando que orar é importante, mas só orar não é o bastante. Há situações na sua vida que só vão resolver quando você decidir tomar uma decisão. Marchar, andar. Aí você pergunta, para onde é que eu vou marchar? Não sei, marche. Mas não tem para onde eu ir. Ok, dê o primeiro passo, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e das convicções de fatos que não se veem. Nós não andamos pelo que vemos. Nós não esperamos o mar abrir para poder dar o primeiro passo. Nós damos o primeiro passo e nesse ato de fé, Deus vai abrir o mar. Acha? Ah, Deus, eu quero tanto crescer na vida, ter um bom salário, Senhor. Ok, então haja, vai estudar. Ah, Senhor, eu quero tanto crescer na vida, ter uma boa casa própria. Ok, corte as despesas supérfluas e comece a investir no terreno. Ah, Senhor, eu quero tanto comprar uma moto para poder andar. Meu colega já comprou, comece a pagar um consórcio da moto. Oh, Deus. Irmãos, as bênçãos só caiu do céu quando o povo não podia fazer nada. Se você puder fazer alguma coisa, as bênçãos não vão cair, porque Deus sabe que ainda há competência em você. Toma uma decisão. Age. Dê o primeiro passo. Deus está quase que exortando. Por que está clamando? Não é hora de clamar. Perceba, tem hora para tudo. Tem hora para orar, tem hora para agir. Pastor, eu estou orando há 5 anos. Ok, qual foi a decisão que você já tomou? Minha irmã me procurou dizendo, pastor, eu quero casar, não acho um marido. Estou orando a Deus, orando. Tanto tempo, pastor. Eu falei, você já mandou o recado para algum homem? Ah, a mulher pode chegar, minha amiga. Ok, se você não chegar, o que vai acontecer? Os homens não estão vindo, não? Não. Faça como Ruth. Vá atrás, de Boaz. Ruth se arrumou, tomou um banho, porque o banho é importante para quem quer casar. Né? Diz a Bíblia que ela se ungiu, passou um perfuminho, botou uma beca bacana, foi para a pista. Boaz viu e falou, gostei, vou casar. Casou. Toma decisão. Se a montanha não vem, vai você até ela. Vamos tomar um sorvete? Eu pago. O que tem? Direitos iguais. A mulher não quer hoje direitos iguais? Paga o sorvete. Então toma uma decisão, querido. É o que Deus está ensinando o povo. Tome uma decisão. Não fica lá só orando, não. Orar é importante demais, mas tem coisas que não vão resolver se você não agir. Terceira questão. Primeiro é não reclamar. Depois é tomar uma decisão. Terceiro, versículo 16. E tu, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Terceira lição. Use a autoridade que Deus lhe deu. Perceba que Deus está dizendo a Moisés, erga o teu bordão. O que é o bordão? Sempre foi o símbolo da autoridade que Deus havia dado a Moisés. Quando no capítulo 3, Deus comissiona Moisés para que ele vá, ele diz, Senhor, como é que o povo não vai acreditar no meu discurso? Aí Deus falou assim, pega o teu bordão, joga no chão. E o bordão virou em uma serpente. E ele falou, eles vão acreditar.
Quando foi na primeira praga, o que ele fez? Jogou o bordão no chão e o bordão se transformou em serpente. Os magos fizeram o mesmo, mas o bordão de Moisés comeu o bordão dos magos, ou a serpente dos magos. Quando era para poder transformar a água em sangue, toca o bordão no rio. Ele tocou no rio, o que aconteceu? Se transformou em sangue. Deus agora está dizendo para ele, cara, já está em você. Eu já te dei. Pega o teu bordão agora e levante. Nós somos o povo da autoridade. Perceba que tudo que Deus está fazendo, primeiro, está na competência do povo. É claro que Deus já tinha outorgado poder para o povo, mas está na mão de Moisés. Levanta. Sabe, irmãos, quando nós olhamos Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesus Cristo chamou os discípulos e diz assim, olha, agora eis que eu vos dou poder e autoridade. O que é poder? Do grego, dunamis, palavra que origina a palavra dinamite, o poder da explosão. O que é o evangelho? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que Jesus disse à igreja de Atos, capítulo 1, versículo 8? Eis que vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. O que Deus está dizendo para nós? Vocês têm poder. Por quê? Porque o poder habita em vocês. Não porque nos pertence, mas porque aprove a Deus com que esse poder morasse em nós. A igreja é poderosa porque o Deus Todo-Poderoso habita em nós, irmãos. Use essa autoridade. Eu não me esqueço de uma reportagem que assistia na televisão e uma irmã vindo da igreja, chegou na porta da sua casa, um bandido foi assaltá-la. E aquela velhinha do coque, acho que podia ser assembleiana, virou para o ladrãozinho e falou assim, está repreendido em nome de Jesus. O cara, o povo caiu, morreu. Que coisa maravilhosa, não a morte dele, mas aquela senhora sabia de uma coisa. Eu sei em quem tenho crido, eu sei quem habita em mim. Eu sei o poder que tenho. Às vezes nós olhamos para o exagero de algumas denominações, mas às vezes eu olho o contrário. A nossa total inércia a exercer a autoridade que Deus já nos conferiu. Temos que fazer isso, irmãos. Temos que ter essa capacidade de usar o poder que Deus nos deu. Não importa quem é você, quanto tempo de igreja você tem. É importante a resposta é só essa. O Espírito Santo está em ti. Então você tem o maior poder do mundo em sua vida. Mas eu acho que a igreja não tem consciência do poder que possui. Não. A maioria da igreja não tem consciência do poder que possui em sua vida. Temos que pensar sobre isso. Use a sua autoridade. Versículo 17. Tem um cenário interessante. Que ele diz, eis que eu vou endurecer o coração dos egípcios, para que sigam e entrem nele, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. É só uma nota de explicação. Às vezes a gente lê o livro do Êxodo e não entende como é que o Egito conseguiu resistir de coração endurecido 10 pragas. Porque, gente, a nação ficou pobre. O povo ficou totalmente devastado. De repente, Deus manda uma praga, mata todos os primogênitos. E mesmo assim, o cara com o coração endurecido, aí o texto diz, eu é que vou endurecer o coração deles. Você consegue entender que tem gente que Deus endurece o coração? Porque a Bíblia diz que a Bíblia é o martelo que esmiuça a penha. Ou seja, a Bíblia quebra. E tem gente que ouve e continua enrijecido.
Tem pessoas que não estão amolecidas porque Deus, no seu ato de soberania, olhando para a rebelião do indivíduo, decidiu endurecer o seu coração. Romanos capítulo 11 vai dizer que Deus endurece a quem quer. Percebe? Por que Deus endureceu o coração do faraó? Deus queria fazer o Egito verdadeiramente sofrer? Sim, em primeira instância sim. Porque ele manteve num ato de injustiça o seu povo cativo por 430 anos. Plantou, agora vai colher. Segundo, o texto diz que Deus queria ser glorificado por intermédio das pragas e da abertura do mar. Para quê? Essa nação de Israel não é um povo que luta. Vocês perceberam que nem armas eles têm. Só que eles iam ter que conquistar Canaã, uma terra profundamente fortificada por exércitos poderosos. E indo para Canaã, aquela nação frágil, não gerava medo de ninguém. Mas quando eles souberam que o Deus daquele povo derrotou a nação mais poderosa do mundo antigo, por intermédio de 10 pragas, e que o mar vermelho foi aberto para aquele povo passar enxuto, aí eles temeram, falaram, eles têm um Deus muito forte. Deus queria ser glorificado por meio disso tudo. Sabe, não há força em nós, mas há força no nosso Deus. E para as nossas fraquezas, Ele entra com o seu poder, para que no final de tudo, o que o povo ouvir, o nome dele seja glorificado. A Bíblia diz, já no contexto de Êxodo mais para frente, que quando as nações souberam que Israel estava vindo, elas derreteram o coração. De quê? De medo. Medo do Deus dos hebreus fracos. Eu acho isso bom demais, sabe, irmão? É maravilhoso a gente parar para pensar sobre isso. Não está em nós, não está em nós. Deus endureceu o coração dele. Eu oro a Deus para que Deus nunca endureça o meu coração, irmão. Você tem que orar também assim. Você não já fez essa declaração várias vezes acerca de várias pessoas? Fulano tem um coração duro. Eu evangelizava 3 anos atrás um senhor, uma irmã de uma igreja, e outra igreja me chamou, pastor Hernandes, eu preciso que o senhor faça uma visita comigo na casa de um senhor, que ele já está, a família toda evangélica, a esposa pregou a vida inteira, os filhos pregaram a vida inteira, e eu quero que o senhor vá comigo lá, porque nós temos que ganhar aquela alma para Cristo. Equívoco, né? Porque o povo pensa que o poder está no pastor, não está no evangelho que a mulher dele pregou, né? Mas tudo bem, eu fui. Cheguei lá, sentei, seu Antônio, desenganado pelos médicos, ainda falando. E eu expus para o seu Antônio o plano de salvação, amigavelmente, amorosamente, insistentemente. E ele ouviu carinhosamente. No final eu falei, agora ele converte. Aí eu falei, seu Antônio, o senhor não quer entregar a sua vida a Jesus? E ele, um pouco ruim para falar, falou, eu ouvi o evangelho a vida inteira. Minha esposa me fez essa pergunta a vida inteira. Eu não quero de jeito nenhum. A esposa começou a chorar. Falei, tá certo, seu Antônio, respeito sua opinião. Vou para casa. Orei por ele. Fui embora. Outro dia, o seu Antônio morreu. Como entender? Um cara que no leito de morte, não praticante de nenhuma religião, que não se diz ateu, não entregar a sua vida a uma proposta de eternidade. Tem muita gente dentro da igreja, irmãos, com o coração endurecido. Deus já falou, não pode. Ignorou, não faz. Ignorou, não pratica. Ignorou, coração duro. Tomara que não seja Deus endurecendo você. Porque se Ele nos endurecer e a gente não tiver flexibilidade, a gente quebra. Porque o ferro que não se curva, ele se quebra.
ele se quebra. Isso é importante. Mas o versículo 19 diz: então, o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles, mas para este esclareava ou clarecia a noite. De maneira que em toda a noite, este e aqueles não puderam se aproximar. Primeira questão, não reclame, clame. Segunda questão, toma decisão, marche. Terceira questão, use a autoridade que Deus te deu. Quarta questão, saiba que entre você e essa dificuldade que você está vivendo, existe o maior fator, Deus. Deus está entre você e os seus problemas. Olha que coisa bacana, os caras estão indo. E de repente a Bíblia diz que Deus, que coloca o anjo na frente, porque a gente tem que olhar para a realidade dos anjos na vida da igreja, tão pouco pregado. Hebreus 1,4 diz que eles são ministros de Deus, estão a nosso serviço, serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Salmos 34, versículo 7, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os guarda. Ok? Então os anjos é uma realidade, não é uma ficção. Então eles estão à frente, de repente Deus diz, passa para trás. Porque a ajuda de Deus vai se posicionar em nossa vida à medida das nossas necessidades. Primeiro na frente, agora coloque atrás. Pegue a coluna, tire da frente, coloque atrás. Agora, para os egípcios, diz o texto, eles vão andar escuro. Mas para os hebreus, eles vão andar no claro. Porque Deus vai abrir caminhos para você que o seu inimigo não pode passar. Você vai caminhar com facilidade, ele vai caminhar com dificuldade. Mais para frente o texto vai dizer que Deus emperrou a roda dos carros dos egípcios para que eles não andassem. Deu um problema mecânico. Deus estava dizendo para o povo só uma coisa: gente, fique tranquilo, eu estou no negócio. Pode ir. Para que Deus colocou a coluna e o anjo no meio? É simples. Para que eles entendessem, eu não posso chegar nos hebreus se eu não passar por cima do anjo. Dá para passar por cima do anjo? Não dá. Então, eles não poderiam alcançar os hebreus. Querido, Deus é assim que age conosco. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu problema? Qual é o seu medo? Você acha que está sozinho nessa guerra? E às vezes nós achamos porque anjos são seres espirituais. Nós não os vemos. Mas às vezes eu acho que se Deus desse para a gente a oportunidade da gente ver a realidade do mundo espiritual à nossa volta. Eliseu e Geazi. Vamos pensar? Lá vinha um exército poderoso, né? Aí de repente, para poder pegar Eliseu. E aí quando Geazi olha o tamanho do exército que está vindo da Síria para prendê-los, ele morre de medo. Aí diz que a Bíblia diz que Eliseu diz assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Geazi. E havia um inumerável exército de anjos e cavalos de fogo ao redor deles, guardando a vida deles. Você não vê, querido, mas Deus está exercendo o cuidado dele sobre a sua vida. Deus estava guardando. Aquela oração, Deus me guarda quando eu for, não é inútil não. Aquela oração pentecostal, Deus coloca um anjo do Senhor, não é inútil não. Não é não.
Deus mandou anjos para visitar Pedro lá na prisão, para quebrar as cadeias, para libertá-lo, para abrir o portão. Então, quando você orar assim, tá bom? Você não precisa crer em você, mas você pode crer naquele para quem você está fazendo a oração. Ele responde. Ele colocou. Então, conte com a ajuda de Deus. O versículo 21 diz que então Moisés estendeu sobre a mão o mar, e o Senhor fez soprar forte vento oriental, que soprou toda aquela noite e fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram por muros à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiram entraram atrás deles. Todos os cavalos de Faraó e os seus carros e os seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo, de nuvem, viu o acampamento dos egípcios, porque Deus está enxergando os seus inimigos. E alvoroçou o acampamento dos egípcios, e emperrou-lhes as rodas dos carros, e fê-los andar com dificuldade. Então disseram os egípcios, olha que coisa fantástica: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles e contra nós. Fujamos! Vamos dar no pé, vamos correr, vamos embora, porque nós compreendemos uma coisa: Deus é por eles e é contra nós. E se Deus é por nós, diz Romanos 8,31, quem será contra nós? Operando Deus, diz Isaías 43, quem impedirá? Ninguém, irmãos, ninguém. O inimigo percebeu que o povo de Deus tem Deus do seu lado. Louvado seja o nome do Senhor. Fujamos, vamos fugir. Tem que bater em retirada. Tem que bater em retirada. Só que o povo entrou. Sabe aquele ditado bíblico? Que a porta que Deus abre, ninguém fecha. Mas a porta que Deus fecha, ninguém abre. O que a Bíblia está nos ensinando aqui é que ninguém pode entrar por uma porta que Deus abriu para você. Porque se entrar, morre afogado. Ninguém pode forçar uma porta que já foi aberta para a nossa vida. Porque se entrar, será penalizado, julgado por Deus. Mas isso também me traz uma segurança. Que se Deus abriu uma porta para mim, ela é minha, ninguém pode fechar. Vamos fechar, senão eu vou perder a oportunidade. Deus abriu ou não abriu? Se abriu, está tranquilo, irmãos. A gente vai passar. Agora eles entraram. E o que aconteceu? A Bíblia diz, do versículo 26 a 31, que eles entraram atrás. Tentaram fugir. Tentaram regressar, mas não conseguiram. Disse o versículo 26. Disse o Senhor a Moisés. Usa o que de novo, gente? A sua autoridade. Estende mais uma vez a mão sobre o mar, para que as águas se voltem e os egípcios sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão. Ei, aleluia. Sobre o mar. E o mar se rompeu. Da manhã, retornou a sua força, e os egípcios fugiram. Foram ao encontro a ele, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos, e todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nenhum deles ficou. Deus destruiu os inimigos do seu povo. É assim que Deus faz. Sabe qual é o nosso inimigo? Os inimigos da igreja? O mundo.
Primeiro, Jesus Cristo disse: eu venci o mundo. Segundo inimigo da igreja, qual é? É o pecado. A Bíblia diz que Jesus Cristo venceu o pecado. Terceiro inimigo da igreja, qual é? O diabo. Bem, no Getsêmani, Deus esmagou a cabeça da serpente. Quarto inimigo da igreja é a morte. Jesus Cristo venceu a morte e tem em suas mãos a chave do inferno e da morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. Ele venceu. Não há inimigos. A igreja, Cristo já venceu todos os inimigos da igreja. Nós somos mais que vencedores, irmãos, por meio daquele que nos amou. Eu não sei qual é a sua vida, a sua situação, os seus problemas. Mas para mim, a Bíblia me basta. Se Deus diz, estou descansado. Como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. E eu oro para que você também saiba que o nosso Deus aqui, Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem. Ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo eternamente. Pode nos livrar. Pode fazer o mar se abrir. Pode vencer os inimigos. Pode nos conduzir em triunfo. Pode facilitar a nossa jornada. Fique tranquilo. Tudo está nas mãos dEle. Vamos orar? Colocando a nossa vida, a sua situação, a nossa situação na presença dEle. Deus, oro agradecendo o Senhor pela Tua palavra. Ela é sempre verdadeira. Sempre, Pai. Nem sempre nós conseguimos encontrar sentido para as situações que nós estamos vivendo. Muitas vezes, particularmente, me encontro em situações como essa, de incompreensão total. Mas o Senhor não nos chamou para compreender. O Senhor nos chamou para crer. E nós cremos em quem o Senhor é e nos teus propósitos. Sabemos que a situação que passamos agora, ela será compreendida amanhã. E nós sabemos e compreenderemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Abençoe o nosso coração. E em meio às dificuldades que enfrentamos, ajuda-nos a não reclamar, mas clamar, tomar decisões, usar a autoridade que o Senhor nos confiou e acreditar que entre nós e os nossos problemas existe a Tua presença, o Teu anjo, a Tua coluna, o Senhor está conosco. Rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, agradecidos por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês que estão em casa, Deus abençoe vocês que estão no templo, e que Deus dê um fim de semana, daqui para o fim de semana, abençoado a cada um de vocês. Abraço.